Olá! Você tem alunos atípicos e tem dúvida de como alfabetizar essas crianças? Bom, gente, no vídeo de hoje, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, ok? Mas antes, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e também ativa o sininho para não perder nada sobre os nossos conteúdos, ok? Vamos lá, então, conversar sobre esse assunto? Bom, gente, com a minha experiência, né, eu trabalhei mais de 10 anos, né, dentro da sala de aula. E depois disso eu comecei a trabalhar no consultório como psicopedagoga, né? E trabalhar especificamente com crianças atípicas, certo? Então, nessa minha caminhada aí de mais de 20 anos, né? Trabalhando com o processo de alfabetização, estudando sobre o assunto, também aprofundando ali questões importantes do que a gente precisa trabalhar para que a criança realmente seja alfabetizada, eu percebi que alfabetizar uma criança atípica e uma criança atípica não é diferente, certo? Mas aí vocês vão me dizer, ah, Dani, você não sabe de nada, porque na minha sala de aula eu tenho crianças atípicas e é totalmente diferente. Bom, gente, então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é que eu quis dizer quando não ser diferente, certo? Bom, quando a gente utiliza, né, essa alfabetização de uma forma embasada cientificamente, isso quer dizer que não vai ter diferença para alfabetizar. Por quê? Porque nós estaremos trabalhando as habilidades que são preditoras do processo de alfabetização. Se elas são preditoras do processo de alfabetização, elas servem ali como sustentação desse conhecimento. E elas vão servir de sustentação tanto para crianças típicas, quanto para crianças atípicas, quanto se a gente for trabalhar com adulto, seja ele típico ou atípico. Nós vamos ter que desenvolver essas habilidades para que o conhecimento ali, tudo que essa pessoa precisa desenvolver para aprender a ler e escrever, seja aprendido, certo, gente? Então, isso que eu quis dizer. O que vai mudar, né, com uma criança típica e atípica? É claro que alguma coisa é diferente, porque eles não aprendem talvez no mesmo ritmo. Então, o que vai mudar é a quantidade de estímulo que eu preciso fazer, né, que eu preciso ali utilizar com essa criança atípica. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar essas habilidades de uma forma mais e mais frequente, certo? Então, a criança ela vai desenvolver essas habilidades e ela vai internalizar esse conhecimento, mas ela vai precisar de uma maior frequência de estímulos e também um estímulo mais focado ali naquela dificuldade específica de cada criança, certo, gente? Então, quando eu falo ali que não há diferença, que não há necessidade de fazer uma alfabetização diferente na sala de aula. Eu posso trabalhar da mesma forma com todos os alunos. Por quê? Porque a gente sabe que na sala de aula é muito difícil a gente ter 30 alunos e fazer tudo diferente para um e para outro. O que eu sempre falo para vocês e dou como dica aqui no canal da Mude Saberes é a gente trabalhar com as estações de trabalho. Então, sim, fazer muitos momentos coletivos, fazer ali questões, né, desenvolver questões de forma coletiva, também é importante para crianças tanto típicas quanto atípicas, porque quando a gente trabalha no todo, a criança ali precisa ter uma maior atenção, um maior foco, ela precisa ter uma memória boa. Então, a gente vai estar trabalhando outras questões também quando a gente trabalha de forma coletiva. Então, não basta fazer só, então na minha sala eu vou fazer só estações de trabalho todo dia e aí eu vou resolver todos os problemas. Não, a gente precisa trabalhar de forma conjunta para que eles aprendam também a trabalhar dessa maneira, né? Então, ouvir a professora quando precisa, escutar uma explicação e aí, quando eu for fazer intervenções, sim, eu faço em estações de trabalho, certo? Então, eu tiro um dia da semana ou um pouquinho de cada dia para fazer essas estações de trabalho em que eu posso ter um foco maior sobre especificidades de cada aluno. Então, nesse momento aí, é um momento em que eu vou focar naquela criança, em que eu vou ajudar aquela criança a desenvolver aquela determinada habilidade que eu preciso trabalhar para que a criança atinja ali o ponto que eu quero naquele momento, certo? Mas para que tudo isso aconteça, gente, é muito importante, né, que a gente tenha
tenha 2 passos sempre em mente. Né? Então, para o processo de alfabetização ele acontecer de uma maneira, né, que seja assertiva ali e eficiente, eu tenho que ter esses 2 passos internalizados. Por quê? Porque eles vão me ajudar em todo o processo de aprendizagem. E quais são esses passos então, Dani? Primeiro, avaliação diagnóstica. Eu preciso saber o que exatamente o meu aluno está com dificuldade. Onde, em que passo, né? O que ele não consegue fazer, qual conhecimento ele não tem, né? Ele não sabe os nomes das letras, ele não consegue juntar imagem, letra e som, né? Então a gente precisa ali trabalhar esse conhecimento e eu preciso, como professor, ter clareza de onde está a dificuldade do meu aluno, porque se eu não tenho clareza, como é que eu vou fazer para estimular? Certo, gente? E depois que eu já tiver clareza, eu preciso ter boas estratégias de estímulo. Né? Então, eu preciso pensar ali, como é que eu vou fazer para estimular essa determinada dificuldade do meu aluno? Então, se vocês têm alguma dificuldade aí para ter estratégias, nós temos um livro que se chama Alfabetização Divertida e lá nós temos inúmeras estratégias para vocês aplicarem em sala de aula, que a gente ensina a aplicar em sala de aula, para o professor utilizar e também para trabalhar todas as habilidades aí do processo de alfabetização. Então lá está destacado cada habilidade do processo e também muitas atividades que vão estimular essa habilidade dentro do processo de alfabetização, ok? Então quem quiser tá lá na Amazon como e-book e também tá no nosso site, no site da Multisaberes, ok? E aqui também a gente pode deixar o link para vocês, combinado? Bom, gente, outra coisa também que eu quero falar para vocês é que nós aqui da Multisaberes temos uma trilha completa de conhecimentos, né, para quem quer se aprofundar aí em como trabalhar esse processo de alfabetização de forma significativa, de forma assertiva e também eficiente, né? Nós garantimos que com esse curso você, professor, vai conseguir alfabetizar todos os seus alunos, sejam eles atípicos ou típicos, certo? Por quê? Porque lá nesse curso nós trabalhamos o que é importante prestar atenção enquanto a gente está alfabetizando, como fazer uma avaliação diagnóstica certeira ali, que vai mostrar exatamente o que eu preciso saber do meu aluno, como lidar também com a indisciplina na minha sala de aula. Por quê, gente? Porque algumas coisas ali que acontecem na sala de aula atrapalham o processo de aprendizagem. E sobre isso a gente também fala no nosso curso. Então a gente tem um módulo ali que vai falar só sobre que dificuldades podem aparecer aí no processo e como lidar com cada uma delas, certo? E também a gente vai trabalhar ali como é que a gente vai fazer parcerias ali com os pais dos alunos. Certo? Então a gente tem um curso ali específico para falar de parcerias com pais e especialistas. Então essa trilha de conhecimentos, ela tem 5 cursos e ela vai trabalhar tudo o que vocês precisam saber para que esse processo de alfabetização aconteça sem nenhuma dificuldade, ok? E lá temos muito mais coisas que vocês vão trabalhar e aprender. Bom, gente, quem quiser saber mais sobre a trilha, eu vou deixar aqui então embaixo o link da nossa trilha para vocês analisarem ali tudo que vocês vão poder descobrir nesse percurso, ok? Então vem ser multi com a gente e até o próximo vídeo!